graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos aqueles que nesse instante estão vendo e ouvindo esse vídeo e esse áudio. Amados irmãos, é com muito prazer que mais uma vez nós estamos aqui ministrando esse culto dominical, um culto resumido nas suas palavras, mas eu creio no meu coração que Deus age nas pequenas, nas grandes coisas e nas pequenas palavras também. Por isso, peço a você que esteja ciente do que você vai ouvir. Não peço que você concorde com tudo que você vai ouvir do pastor, mas guarde no coração aquilo que você tem por muito importante, aquilo que você sabe que vai te ajudar, que você grave, que você deixe as coisas acontecer, mas não esqueça dessa palavra, para que quando ela começar a acontecer em sua vida, você saiba como agir e como realizar e como fazer, tá? Nós vamos partilhar hoje a última palavra que Jesus disse aos seus discípulos, a última palavra profética que Jesus ministrou aos seus discípulos no dia em que esteve com eles, todos reunidos, e em especial no dia da ceia, quando ele institui essa ceia. Nós estamos começando a visualizar já a comemoração da Páscoa cristã. Nós estamos chegando ao período em que nós estaremos comemorando o dia em que Jesus morreu e o dia em que ele ressuscitou para nos dar a vida. Por isso, é muito importante nós estarmos afinados com Deus nesse momento. Eu tenho orado e clamado a Deus para que possamos fazer isto, ter essa comemoração da Páscoa de Jesus no nosso templo, lotado de pessoas com muita alegria e com muita felicidade. Tenho pedido isso a Deus. Mas eu quero compartilhar essa palavra com você, da última palavra profética de Jesus Cristo, que nós encontramos aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, o versículo 15 e o 16. Eu quero compartilhar isso com você. Por isso, meu irmão, aí onde você está, que você esteja numa atitude de confissão também dos seus pecados, uma atitude de estar olhando para Jesus e falar: Senhor, me faça um melhor homem, uma melhor mulher do que eu fui ontem. E nesse instante, antes de ler a palavra, nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, peço a Ti, Pai, que alcance todos os que estiverem vendo e ouvindo esse canal no YouTube. Ó Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, clamo pela minha vida, para que essa palavra venha de encontro às necessidades das pessoas nesse momento, Senhor, em que estamos nas nossas casas. Amém. Palavra de Deus em Lucas capítulo 22, o versículo 15 e o 16. No momento da ceia, Jesus disse para eles: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém. Amados e amadas, nessa palavra que nós lemos de Lucas 22, Jesus faz uma última profecia. A profecia de estar conosco na ceia no reino de Deus. É a última profecia. Será que eu e você acreditamos nisso? Que um dia poderemos estar com Jesus Cristo, nos alegrando como Ele estava nos dias em que esteve aqui na terra, em muitos momentos com os seus discípulos? Será que nós poderemos estar com Ele numa alegria maior, muito maior do que a que Ele teve na última ceia? Porque eu sei que naquele dia, Jesus estava triste, Jesus estava contrito, Jesus já tinha passado por todas as situações e ele sabia o que estava para acontecer, sabia que Judas o ia trair naquele momento. Será que nós poderemos um dia estar com ele numa outra situação, alegres por saber que passamos por todas as provas de fogo, provas da nossa fé, prova do nosso eu?
Gostaria que você pensasse nisso. A esperança do reino de Deus, amados, é futura. Não adianta você ter esperança de uma melhora nesse mundo, e ele vai ter melhora, isso eu sei, eu tenho fé nisso inclusive. Melhora nesse sistema que nós estamos, vai ter, amados. Mas não passa de um engano para muitas pessoas. Não pense você que será sempre assim, não. Essa epidemia que nós estamos passando hoje, ela vai passar, meu querido. Você pode ter certeza disso. Você vai ter momentos de alegria, momentos de regozijo, de entender que tudo isso ficou no passado. Mas isso é um engano também. Tenha isso gravado no seu coração. A palavra de Deus diz que o último inimigo a ser destruído, antes de estabelecer o reino de Deus para comigo e para com você, está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Diz que o último inimigo a ser destruído é a morte, amados. Porque com tudo que nós passamos, inclusive o sofrimento de nós estarmos dentro de casa, sabe por quê? É para que esse vírus não nos pegue e não nos mate. A palavra de Deus diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. O verso 34, isso que entristece o meu coração, e eu sei que entristeceu o coração de Paulo. O verso 34 em 1 Coríntios, no capítulo 15, diz que alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E digo para vergonha vossa. E eu digo isso aqui para você que me ouve. Muitos ainda não têm o conhecimento de Deus. Pensam que tem, pensam que está sabendo de tudo. Pregam inclusive, pastores muitas vezes, pastoras, líderes, grandes líderes na igreja, mas ainda não têm o conhecimento para a vergonha da igreja cristã, né? Conhece a letra, conhece muito bem a letra, mas não tem entendimento do que a letra revela espiritualmente. Não estou falando da razão da letra, estou falando da espiritualidade que muitas vezes, que na maioria das vezes está escondido por trás das letras. E como diz Provérbios capítulo 3, Deus revela isso somente àqueles que são dele, isso é, somente àqueles que realmente amam, têm senso de justiça e são humildes no seu coração e na sua mente. Por isso, meu irmão, que você tenha uma mente purificada, que você tenha uma mente limpa, para você entender o que é razão. Razão, queridos, são as coisas naturais da nossa vida. 2 mais 2 são 4, isso é racional. Mas entenda que dentro da razão, muitas vezes, a revelação do Senhor se faz. Entenda que você pode ter conhecimento da letra, você pode ser uma pessoa racional dentro da sua igreja, mas se você não tiver uma experiência pessoal com Jesus, você será um mero conhecedor hábil da palavra de Deus. Se você não tiver uma experiência com Deus. Experiência que eu falo é aquela que Paulo teve na estrada de Damasco. Experiência que eu digo para você, meu querido, é a experiência que o cego, quando ficou curado, disse àqueles sacerdotes que o interrogavam, se eles conheciam quem o fez aquilo, e ele disse: só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. E esse cego encontra com Jesus no templo, e Jesus se revela a ele, quando diz a ele: sabe quem sou? Sou o Filho de Deus que havia de vir. Crês nisso? Creio. E adora Jesus. Amados, isso é revelação de Deus para com você. E é isso que Jesus quer dar para você, que conhece muito bem a letra. Experiência, tradição, queridos. Nós temos que também ter essa coisa no nosso coração que chama tradição. O que é tradição?
É muitas vezes você entender e compreender os costumes religiosos que nós temos, que são as festas, como a Páscoa. Existem pessoas que são cristãs, mas não admitem nada relacionado à tradição da igreja, os costumes da igreja. A ceia da igreja é uma tradição, é um costume, é uma coisa que nós temos que realizar e fazer. Pensem bem, 4 coisas têm que ser balanceadas na nossa vida: o conhecimento da Bíblia, a razão, a experiência pessoal com Deus e Cristo Jesus, e a tradição que nós muitas vezes negamos na nossa igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, eu citei isso aqui no domingo passado, fala de paz e segurança. Então muitas pessoas imaginam que nós vivemos momentos difíceis e que esse é o fim do mundo. Não é, mas ele está próximo, não tenha dúvida, são sinais. Pensem bem no que está acontecendo no mundo todo. O mundo todo hoje está orando, está clamando, está pedindo cada um ao seu Deus. Nós temos entendimento e conhecimento de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que vem da tradição judaica. O nosso Deus é aquele que falou com Moisés, Abraão, Isaac e Jacó. O nosso Deus está contido em Cristo Jesus, filho de Maria e José. Esse é o meu Deus e é o seu Deus. Você que me ouve, é somente esse que é o único que existe e não existe outro. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique ciente disso. Esses são sinais dos últimos dias, mas teremos momentos de abundância, teremos momentos de alegria. Isso tudo que o mundo está passando é já que passa, é já que acaba, e nós vamos ter momentos de regozijo. Mas não se engane, continue a clamar, continue a ir na igreja, continue a entregar seus dízimos, continue a entregar as suas ofertas, continue a se alegrar, a participar das festas que muitas vezes lá no templo é promovido pela igreja. Continue a levar as suas crianças na escola dominical. Continue a realmente ser um homem e uma mulher de Deus que mostra isto para as pessoas. Seja menos crítico nesses momentos que vivemos. Seja menos crítico. Ore por aqueles que estão lutando. E muitas vezes nessa luta para acabar com essa pandemia, cometem seus erros. Não critique os seus erros. Ore para que eles acertem mais. Peço isso a você. Será que você me entende o que eu estou falando? Será que você compreende o que eu estou dizendo? Não transmita uma palavra negativa para as pessoas. Não transmita isso, mas uma palavra positiva. Mas não se engane. Vivemos os últimos dias, sim. Se você perguntar para mim, pastor, é verdade? Vivemos os últimos dias. Desde os dias em que os 12 discípulos pregaram no Pentecoste, nós já estamos nos últimos dias. Eu peço que Deus abençoe você que me ouviu nessa tarde, nesta noite, perdão. Eu peço que você coloque na sua mente o amor de Cristo de uma forma profunda.